Que o preço dos alimentos subiu, isso aí você já sabe, certo? Agora, deixa eu te perguntar, por que o preço subiu? Qual é a sua opinião a respeito disso? Aliás, antes do vídeo começar, já escreve aqui nos comentários, por que você acha que o preço dos alimentos subiu? Escreve aí, agora! Porque eu quero discutir com você ao longo desse vídeo. E para fazer isso, olha só, eu fui lá no Twitter, dei uma navegada lá naquela rede social doidona lá para ver o que a galera tava falando a respeito do aumento dos preços dos alimentos. E aí eu vi de tudo quanto é teoria doida. Algumas fazem sentido, outras nem um pouco, mas o fato é o seguinte, eu trouxe alguns pontos de vista da galera comentando a respeito do aumento dos preços dos alimentos e eu quero trazer luz a isso. Porque, como eu sempre digo, em economia, a gente nunca pode ter uma visão míope e nem fazer nenhum tipo de julgamento com paixão. Então, eu quero trazer esses pontos e dar uma discutida com você, beleza? Só que aí, você já comentou aqui? Dá um pause no vídeo, escreve nos comentários por que você acha que o preço dos alimentos subiu. Escreve, dá um pause e escreve, beleza? Que aí eu vou comentar isso. Claro, não vou poder comentar o seu comentário porque eu não tô vendo, mas vai ser legal a gente gerar essa discussão aqui. Bom, seguinte, vamos lá, direto ao ponto, sem mais delongas. Peguei aqui os principais pontos que eu vi nas redes sociais a respeito do aumento dos preços dos alimentos e vamos ver que bicho que dá. Primeiro, do meu lado direito, tem uma turma aí falando, pegou a referência quando eu falo assim, ó, do meu lado direito? Pois é, do meu lado direito, tá ok? Tem uma turma aí falando o seguinte, que os culpados pelo aumento do preço dos alimentos são os governadores e prefeitos que insistiram na tese de quarentena para as pessoas ficarem em casa e que por isso caiu a produção e que por isso agora o preço dos alimentos aumentou. E aí eu quero te perguntar, a galera que defende isso, tá certa ou tá errada? A verdade é que essa galera tá certa, sim, está certa, mas o ponto é, não é só isso que provocou o aumento dos alimentos. A gente vai conversar sobre isso. Vamos lá. Acompanhe aqui o meu raciocínio, depois eu vou trazer outros pontos de vista, beleza? Olha só, é verdade que nós estamos vivendo um momento atípico no mundo e, portanto, o mundo inteiro parou, certo? O mundo inteiro, não foi só o Brasil que parou. Então, vamos assumir aqui que o Brasil tivesse vivido numa bolha e que nós não tivéssemos parado nenhum momento, e eu nem vou considerar a questão do coronavírus, nem vou dizer quais seriam as consequências no âmbito da saúde, até porque eu não entendo de saúde, mas assumindo que nós estivéssemos imune, certo? A este vírus e que nós não tivéssemos parado nem um momento. Pensa aqui comigo, se todos os outros países do mundo pararam, ora, faz sentido para você que apesar dos outros países terem parado de produzir, esses outros países não pararam de consumir, porque as pessoas precisam se alimentar? E inclusive por essa razão é que a própria China está comprando tudo que vê pela frente quando o assunto é commodity. Porque a China, meu amigo, a China, minha amiga, precisa alimentar mais de 1,5 milhão de boca todo santo dia. Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, ainda que nós não tivéssemos parados durante um período, o simples fato do resto do mundo ter parado por um período, isso aumentaria a demanda por alimentos, porque o resto do mundo não produziu, e portanto isso aumentaria a demanda pela nossa produção de alimentos, o que consequentemente provocaria o aumento do preço. Talvez, não na mesma proporção, mas provocaria. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a turma que está à minha direita, que está dizendo que os culpados pelo aumento do preço dos alimentos são os governadores e prefeitos que insistiram na tese de ficar em casa, essa turma tem razão? Sim, tem razão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é só isso. Você nunca pode analisar todo o contexto econômico e achar que é uma única variável que vai mexer em tudo. Porque a gente não vive numa bolha, a gente vive em um mundo globalizado e tem uma relação comercial com o resto do mundo. Então, o simples fato do mundo inteiro ter parado aumentaria a nossa demanda e provocaria um aumento de preço. Talvez não na mesma proporção, mas aumentaria. Portanto, ponto positivo aí para essa turma que está dizendo que sim, o fato de nós termos parados contribuiu para o aumento de preço.
beleza? Mas entenda, não é só isso. Por outro lado, tem uma turma mais ali, um pouquinho mais pro centro, nem tanto à esquerda, mas um pouquinho pro centro e tal, falando inclusive que o aumento do preço dos alimentos se dá em função do aumento do dólar, já que o real é a moeda que mais se desvalorizou do mundo este ano. Essa turma tem razão? Sim, essa turma tem razão. Inclusive eu mesmo tenho um vídeo falando sobre isso aqui no YouTube. Só que é o seguinte, vamos pensar um pouco além disso, vamos pensar um pouco além do óbvio. É verdade que o Ministério da Economia tem uma política explícita de desvalorização do real frente ao dólar? Sim, é verdade. É verdade que o Brasil, por ser um país em desenvolvimento, ter uma taxa de juros a 2% no cenário atual não favorece a captação de capital estrangeiro e, portanto, isso dificulta a precificação do nosso real em relação ao dólar? Sim, é verdade. Portanto, é verdade que as nossas políticas econômicas, as nossas políticas monetárias, fiscais e cambiais têm conduzido a nossa economia para que o real esteja desvalorizado em relação ao dólar. Certo? Certo, isso é verdade. Mas como eu disse no tópico anterior, pelo fato de nós termos parado e também outros países do mundo terem parado, naturalmente a demanda pelos alimentos aumentou. E, portanto, ainda que o dólar não tivesse disparado em função dessas políticas que eu citei, o preço dos alimentos também subiria. Talvez, reforço, não na mesma proporção, mas subiria, porque o mundo inteiro está demandando mais pelo nosso rico e poderoso agronegócio. Então, sim, quem diz que o preço dos alimentos está alto em função do dólar, sim, está certo. Eu, inclusive, já falei sobre isso. Só que o ponto não é só isso. Então a gente precisa ir além, tá? Então, vamos lá. Primeiro, quem diz que o aumento do preço se dá em função das nossas paralisações, está certo? Sim, está, mas não é só isso não. Segundo, quem diz que o preço dos alimentos está alto em função da alta do dólar, está certo? Sim, está, mas não é só isso. Neste ponto, eu tenho que dizer que a alta do dólar pressiona muito mais o preço dos alimentos para cima do que necessariamente ali a nossa paralisação, já que o agronegócio quase que não parou, certo? Agora, mais à minha esquerda, sim, bem à esquerda, sacou? Pegou a referência, companheiro? Pois é, então, bem à esquerda, tem uma turma aí falando o seguinte, que a culpa do preço alto dos alimentos é do neoliberalismo. Eu não sei nem falar esse termo doido aí que eles inventaram. Enfim, do neoliberalismo que só pensa em lucro, que agora é uma liberação, que tá todo mundo exportando, é do capitalismo malvadão, que esses produtores são gananciosos e eles preferem exportar com dólar a 5,50 do que vender por mercado interno e deixar os brasileiros comprando arroz mais caro. Então, vamos conversar sobre isso? Olha só, essa turma tá certa porque a alta do dólar favorece a exportação, então os produtores preferem exportar? Verdade, eles estão certos com relação a isso. Não está errada essa leitura, mas assim como as outras duas, não é este fato isolado que vai determinar o preço dos alimentos. Eu quero conversar com você sobre isso. Mas antes da gente conversar sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você que está aqui me assistindo, imagine a seguinte situação. Você tem duas propostas de trabalho, certo? Duas propostas. Uma vai te pagar um salário aí de 20 mil reais por mês e a outra vai te pagar um salário de 5 mil reais por mês. Para fazer a mesma coisa. Qual você aceita? Não preciso nem ouvir tua resposta, né? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, naturalmente você vai empregar o teu trabalho para receber mais. Certo? Então essa turma, que está mais à esquerda, defende que o governo faça suas intervenções e não seja feita a exportação para que a gente possa abastecer o mercado interno. Mas vamos lá, algumas coisas que a gente precisa trazer sobre este ponto. Olha só, primeiro, o fato do dólar ter subido provoca um aumento, sim, das exportações, né? Um incentivo maior às exportações porque isso traz mais receita para o produtor, certo? Certo.
Mas olha só, o fato do dólar ter subido também aumenta o custo da produção, porque nós, aqui no Brasil, usamos insumos que são dolarizados. Nós, aqui no Brasil, usamos tecnologia que são dolarizadas. A gente usa combustível para fazer todo o processo de colheita, de transporte, de logística, que são dolarizados. Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, o fato do dólar ter subido, sim, incentiva a exportação porque o produtor vai receber mais, mas se o produtor não faz isso, o que na prática acontece é que ele vai ter um custo maior por sua produção e na prática ele não vai conseguir receber o equivalente à sua produção, porque ele vai vender mais barato aqui, ele pode ter prejuízo. Então dizer que o produtor vende porque ele é ganancioso, porque ele quer ter mais lucro, isso não é uma verdade, porque também aumenta o custo do produtor ao fazer isso. Então quem diz que isso é uma ganância do produtor não entende absolutamente nada do que é o agronegócio no Brasil. Mas, pensa aqui comigo, vamos imaginar, vamos dar aqui o benefício da dúvida, igual eu dei o benefício da dúvida lá para a turma da direita, assim, que por alguma razão a gente não faça nenhuma exportação. A gente vai viver não em uma bolha que é imune ao vírus, mas uma bolha que é imune às negociações globais, certo? Então o nosso agronegócio não vai exportar e vai só abastecer aqui o mercado interno, já que essa turma defende isso, beleza? Vamos pensar quais seriam as consequências disso. Você acha que o dólar tá alto? Tá, né? Sabe quem são os principais ofertantes de dólar para o sistema financeiro nacional? Pois é, são os próprios exportadores. Então, pega esse raciocínio. O exportador, ele vende o produto para fora e recebe em dólar. Só que como ele recebe em dólar, ele precisa ofertar isso para o sistema financeiro, para converter isso para reais, para que ele possa operar aqui dentro, certo? Então eu estou dizendo que se a gente não exporta, a gente vai ter um déficit na nossa balança comercial, um déficit na nossa conta corrente e mais, a gente vai ter uma queda da oferta de dólar que já está baixa e, portanto, neste caso, o nosso real tende a se desvalorizar ainda mais em relação ao dólar. Então, se você acha que o dólar a 5,30, 5,40, 5,50 está alto, porque de fato está, se o nosso agronegócio não tivesse a força que tem, não exportasse o tanto que exporta, o dólar a 6, 7, 8 reais não seria um exagero, porque estes ofertantes não estariam em ação. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando um produtor exporta, sim, ele está exportando, mas o jogo não acaba aí. Ele está trazendo divisas para o Brasil, ele está trazendo dólares para cá, ele está ofertando dólares na nossa conta corrente e isso contribui para que haja uma diminuição do preço do dólar em relação ao real. Porque quanto mais sobe o dólar, pior é a nossa situação financeira, porque a gente vive em um mundo globalizado onde tudo é precificado via dólar. Então o que eu quero trazer é o seguinte, para dizer o seguinte, aquela turma da direita que diz que o culpado são os governadores e prefeitos, aquela turma está certa, ela não está errada. Só que, veja, não é só isso. Um fator isolado não vai provocar tudo isso. Aquela turma que está dizendo que a culpa de tudo isso é o aumento do dólar, sim, essa turma está certa também. Só que a gente precisa olhar mais, olhar além disso. E aquela turma lá da esquerda que costuma dizer que a culpa do preço do aumento do preço dos alimentos é do produtor que está exportando, ela está certa? Bom, em tese sim, porque quanto mais eu exporto, menos produto tem. Então sim, está certo. Só que ela está desconsiderando quais seriam as consequências de uma não exportação. A gente teve uma queda do PIB absurda aqui e todos os setores caíram. Sabe qual que não caiu? Isso aí, acertou. Do agronegócio. Pois é, o agronegócio do Brasil é um dos agronegócios mais competitivos do mundo e tem uma função muito importante nas contas correntes do nosso país, na balança comercial. Então, basicamente, para a gente concluir esse vídeo é o seguinte, sempre que você for discutir essa questão de aumento de preços, etc e tal, nunca tente ou nunca olhe apenas por um lado da discussão.
tente olhar todos os lados da discussão e tentar entender o que está por trás de cada uma destas visões. Que na verdade, se a gente parar para pensar, todos estão certos. Só que estão certos só em um ponto. E o aumento de preço, ele é feito sempre por muitas variáveis. Não é uma única variável que faz isso. São sempre várias variáveis. Se a gente pegar todas essas variáveis, todas essas discussões que eu trouxe aqui e ampliar isso e entender de uma forma global, definitivamente a gente vai entender que não é um único fator que vai promover o aumento dos preços. E aí vem a pergunta: Tá, Thiago, e agora? O alimento está subindo, como é que vai fazer? O que a gente precisa fazer então para baixar os preços dos alimentos na gôndola? Olha só, assim como o aumento do preço dos alimentos não é algo que acontece com um único fator, a redução do preço também não. Algumas coisas precisam ser feitas para que a gente possa ter aí um arrefecimento, uma redução do preço dos alimentos. Uma destas coisas é o aumento da produção, é o aumento da nossa safra. E olha só, falando especificamente do arroz, a próxima safra do arroz vai ser só o ano que vem. Portanto, eu não espero que a gente tenha aí um preço do arroz caindo muito esse ano. Um outro caminho para que a gente tenha uma redução do preço dos alimentos seria sim uma queda do preço do dólar em relação ao real. Percebe como tudo, uma coisa vai impactando a outra? Porque se eu aumento a produção, de um lado eu vou conseguir atender a demanda que foi gerada em função da pandemia, que foi gerada em função do isolamento social, que foi gerada em função do auxílio emergencial. Então, se eu aumento esta produção, eu consigo atender essa demanda. Se eu tenho uma redução do dólar, eu vou conseguir com isso diminuir o meu preço da exportação, diminuir o meu custo de produção, o que na prática significa dizer que se eu vender para fora ou vender para o mercado interno, eu posso ter uma equalização de preços, tá bom? Agora, eu posso dizer para você o seguinte: o que vai fazer o preço baixar é uma junção desses fatores. Agora, se tem uma única certeza que a gente tem, é que tem uma coisa que é capaz de fazer o preço disparar ou, pior do que isso, fazer com que o produto suma das prateleiras, que é o congelamento de preços, que é o governo determinando qual é o preço máximo que o produto deve ser vendido. Se o governo fizer isso, eu não acredito que fará, mas se o governo que fizer isso, a gente certamente vai ter prateleira vazia nos supermercados quando o assunto for alimentos. A gente já assistiu isso na Venezuela, a gente já está vendo isso na Venezuela do Sul, na Argentina, tá bom? Isso já está acontecendo na Argentina. Então o fato é o seguinte, a gente não pode apelar para medidas populistas para resolver esse problema que é tão grave e que sim, afeta a mesa de todo mundo, principalmente a mesa dos mais pobres. Porque se o governo entrar nesse populismo, repito, não acho que entrará, mas se entrar, é de fato o caminho para faltar comida na mesa de muitas pessoas. Beleza? Deixa aqui nesse vídeo o teu comentário, eu quero saber a sua percepção a respeito disso. Qual outro fator que faltou eu trazer aqui, na sua visão? Trouxe 3 pontos de vistas, concordei parcialmente com os 3 pontos de vistas e acrescentei informações a estes pontos de vista, certo? Qual outro ponto de vista faltou eu trazer? Coloca aqui nos comentários. Ó, Thiago, faltou falar que o preço dos alimentos subiu por conta disso, por conta da quebra de safra, por conta disso. Coloca aqui nos comentários, vai ser legal a gente falar sobre isso, beleza? Ah, e claro, né, se esse vídeo fez sentido pra você, você certamente conhece alguém que vai fazer sentido para ela, então pega o link desse vídeo, compartilha. Mas não é aquele compartilhamento assim, não, compartilhamento, vê aí, não. Ó, pega o link e fala assim: ei, fulano, eu acabei de assistir esse vídeo lá no canal do Thiago, olha só, se liga nesse vídeo, recomendo que você assista. Assim a pessoa vai assistir. Beleza? Fechado? A gente vai se ver no próximo material, um grande abraço, tchau!